O Produto Interno Bruto brasileiro teve queda de 11,4% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019. O resultado é consequência da pandemia do novo coronavírus, que diminuiu a atividade econômica em todas as áreas. Mesmo assim, o agronegócio apresentou um PIB positivo de 1,2% no mesmo período, número que mostra que o setor também sofreu os efeitos da crise, mas conseguiu ajudar o país para que o resultado não fosse ainda pior. As previsões para 2020 eram de crescimento econômico, mas por conta da pandemia da Covid-19, as projeções para este ano são de queda na atividade econômica e o PIB brasileiro sofreu uma das piores baixas já registradas. Na agropecuária, os impactos também foram sentidos, mas o setor ainda conseguiu registrar crescimento no segundo trimestre em relação a 2019. Grãos, como soja e arroz, mantiveram um desempenho positivo em comercializações e foram acompanhados por outras culturas, como o café, que superou adversidades para manter a participação no mercado nacional e também nas exportações. A gente também, no setor de exportação, a gente já vem notando uma melhora, o mercado vem se reencontrando e é óbvio que a gente teve que fazer algumas adaptações, tentar entender a situação de cada cliente, né, lá na Europa e nos outros países que tiveram o mercado fechado. Então a gente teve que flexibilizar em alguns recebimentos, em alguns contratos de entrega que foram adiados, mas a gente nota que isso está se reestabelecendo. A pecuária de corte também sofreu com a pandemia, mas as exportações, principalmente para o mercado asiático, e a alta do dólar ajudaram o setor. Mesmo com a redução na produção de carne bovina, os preços se mantiveram estáveis. Oportunidade para os produtores melhorarem o planejamento da atividade. O patamar da arroba mudou, não há dúvida. Até onde ele vai chegar, só o tempo aí, o mercado vai nos dizer. Mas o que é legal é a gente aproveitar essa oportunidade de preços mais altos e repensar nosso negócio, melhorar nossa gestão, profissionalizar cada vez mais, para nesses momentos poder investir em tecnologia, investir no nosso negócio, investir em ações que possam transformar a pecuária. Um dos setores mais impactados pela mudança de cenário provocada pela pandemia foi o de hortaliças. Nos primeiros meses de isolamento social, a demanda, que vinha de bares, restaurantes e da merenda escolar, caiu de maneira acentuada e os produtores tiveram que se reinventar e buscar alternativas para manter a comercialização. Muitas adaptações tiveram que ser feitas, experiências novas, né? Aumentou-se o delivery, muitos produtores pequenos acabaram fazendo entregas direto do consumidor, mudanças de hábitos de consumo. Agora, com a retomada das atividades em grande parte das cidades brasileiras, o setor começa a apresentar sinais de recuperação. Agora a gente vem para um novo cenário, né? Agora nós estamos em muitos produtos, a gente tem aumentado aí a oferta. Então, de novo, os produtos sob pressão de preço, mas o cenário começa agora a ficar um pouco mais formal, um pouco mais estruturado, a volta do fast food lentamente, alguns restaurantes, né, e as feiras retomando, então tende a voltar à normalidade. As vendas externas foram responsáveis pelo desempenho positivo do agronegócio no PIB e na balança comercial brasileira no primeiro semestre deste ano, que além do grande volume de produtos exportados, contou com a valorização do dólar. O agronegócio, no mesmo período, mostrou um incremento no primeiro semestre de 2020 de 9,7% nas suas exportações, enquanto o restante da economia brasileira apresentou uma queda de 7,1% nas exportações, com destaque, por exemplo, para um aumento de 114% nas exportações brasileiras de carne para a China no primeiro semestre e um aumento de quase 30% nas exportações brasileiras de soja também para a China.
Mesmo com as dificuldades deste ano, as previsões são positivas para 2021. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o PIB do agronegócio deve apresentar recuperação em diversas atividades. O IPEA lançou essa semana a primeira projeção do PIB agropecuário para 2021, com crescimento de 3,2%. Esse crescimento pode ser explicado, em primeira linha, pela manutenção da lavoura, e aí a gente está falando das culturas, por exemplo, de soja e de milho, que são duas das principais culturas no cálculo do PIB, mas também de uma recuperação dos componentes da pecuária. E aí a gente está falando, por exemplo, da produção de carne bovina, que deve crescer em 2021 cerca de 5%.